Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o episódio de hoje, vocês vão perceber que a gente está gravando num lugar diferente. A gente ganhou uma casa agora, a gente ganhou um teto, a gente tem um estúdio na Casa 21, onde a maioria dos podcasts vão ser gravados presencialmente, o que é um espetáculo, é muito bom, mas eu faço a ressalva que a gente está testando o setup e aprendendo a usar enquanto a gente grava esses primeiros episódios. Então, nesses primeiros episódios, talvez dê uma coisinha, uma falhada na câmera, talvez dê um lagzinho em alguma coisa, e faz parte. Acho que a qualidade das conversas já está muito melhor por a gente gravar ao vivo, mas agora tem toda essa curva de aprendizado de aprender a usar o estúdio quando a gente está gravando ao vivo. Então, peço a consideração, a paciência de vocês, mas estamos melhorando para ficar cada vez melhor o conteúdo que a gente produz para vocês. Valeu, gente. Agora o episódio. Estamos tudo tranquilo. Boa. Bom, cara, bom falar com você. A gente se conheceu ao vivo nessa SetsConf, né? Antes, sei lá, seguia pelo Twitter, esse tipo de coisa ali, é uma análise ou outra, mas bom demais conversar com você aqui ao vivo. Prazer estar aqui, convite, né, primeiramente. Primeiro podcast, eu acho que eu participo fora um pouco ali da bolha da Convex, enfim. Então, espero ajudar aí, fornecer insights, enfim, para vocês. Boa. Cara, então, como você falou, já que é o primeiro podcast, nem tinha essa visão, mas acho que o primeiro passo é você se apresentar, assim, quem é o Giovanni, qual foi sua trajetória antes de conhecer o Bitcoin, sabe? Tipo, a gente conheceu o Bitcoin, mas antes a gente tinha uma vida, a gente estudava alguma coisa, a gente tinha outros projetos antes de pivotar tudo para esse lado do, sei lá, profissional. Então, conta um pouco do Giovanni pré-Bitcoin, assim. Cara, vamos lá. Giovanni pré-Bitcoin, eu sempre fui bem crítico, assim. Inclusive, eu lembro de uma conversa com a minha mãe, voltando de um almoço lá em Moema, próximo daqui, que eu questionava, né, assim, pra ela, quem que faz a emissão do real, assim, tipo, coisa de maluco, né? Porque tava num restaurante e daí comecei a ter uns devaneios, assim, bem novo, com uns 15 anos. E aí ela não soube me explicar, né? Poucas pessoas sabem explicar essa questão. É uma questão, assim, parece superficial, mas é bem profunda, né? E aí eu deixei isso de lado, levei pra escola também, nada. E aí eu entrei na faculdade. E daí na faculdade eu tive um professor de economia muito bom. Infelizmente ele faleceu, mas assim, foi o professor de economia que foi um divisor de águas para mim. O cara ele tinha uma pegada bem libertária e ele introduziu essa questão de lastros, de emissão de moeda, enfim, toda a questão governamental e como que o mundo é mundo. E aí, a partir disso, em paralelo, eu tenho um grande amigo meu, tipo, de infância, que ele foi sempre desenvolvedor. Desde, assim, 9 anos de idade, o cara tava desbloqueando o iPhone. Tipo, coisa de, assim, tem um dom mesmo pra coisa. E aí, a gente teve uma ideia de montar um servidor de Ragnarok. Então, eu tava na faculdade, primeiro ano de administração, e ele sempre foi dev, então você sabe como que é a vida de dev, né? Tipo, é loucura. E aí a gente teve essa ideia de montar um servidor de Ragnarok, porque na época era algo legal, tipo, eu jogava inclusive, então sabia muito das mecânicas do jogo, e ele sabia montar. Então eu conseguia fazer os balanceamentos das classes e tudo mais, então casou muito bem. E aí a gente criou o servidor de Ragnarok e em paralelo comecei a tentar estágios em inúmeras instituições. Eu bati porta na XP, bati porta no BTG não, era no Safra, e em outros grandes bancos, né? Que assim, era o sonho de todo universitário estagiar nessas grandes empresas, especialmente nos bancos, né? Itaú, enfim. Cara, nunca deu certo. Aí a gente estava com o servidor, e aí o servidor começou a ganhar uma grana boa, né? Porque a gente tinha muito jogador, a gente chegou a ser o segundo maior do Brasil de players online, a gente tinha ali aproximadamente 400 pessoas, que é tipo um número bem legal, e a gente tinha os pagantes, né? De VIP, de skin, de item custo, enfim. E aí o que aconteceu aqui? O PayPal na época, quando você não entregava fisicamente um produto, ele permitia que as pessoas
fizessem o cashback. Então, não tinha contestamento. Então, as pessoas realizavam o donate pra gente, iam lá no cashback do PayPal, o PayPal voltava o dinheiro e a gente se ferrava. A gente não tinha como provar que a gente entregou um item virtual, pelo menos naquela época, hoje em dia eu não sei. E aí criou um grande problema. E aí meu amigo, né, começou a entrar ali nos confins da internet e ele descobriu o Bitcoin. Ele descobriu o Bitcoin como uma forma de pagamento, né, de receber capital estrangeiro, do Brasil, enfim. E isso era 2014, então já tinha algumas corretoras aqui no Brasil também, não era assim terra de ninguém, né? Era bem no início, mas era ok, 2014, 2015. E a gente teve os primeiros pagamentos via Bitcoin, que a gente tinha muito jogador na Argentina, a gente tinha muito jogador nos Estados Unidos, a gente tinha muito jogador do mundo mesmo. E aí a gente usava o Bitcoin como realmente uma forma de pagamento. Ali a base, né, o backbone do Bitcoin era exatamente isso. Aí depois, né, vieram as teses, enfim. E aí a gente recebendo Bitcoin, a gente começou a pagar as coisas em Bitcoin também. Por exemplo, DDoS que a gente recebia de outros servidores. Para quem não sabe, DDoS é um brute force, né, para um ataque para derrubar a rede do servidor. E aqui no Brasil, a infra de TI era muito ruim. Assim, ninguém conseguia segurar o ataque que a gente tomava. Inclusive, agora eu não, acho que era Maxi Host. Eu acho que era Maxi Host que a gente hospedava o nosso servidor para ficar online. E eles mandaram um comunicado pra gente. Vocês receberam o maior DDoS do Brasil essa semana. Aí a gente ficava assim, cara, e aí? Como é que a gente se defende disso? Dos caras da Maxi Host falam assim, cara, a gente não tem infraestrutura para isso. O que a gente tem que fazer? Não sei. Aí a gente começou a pagar DDoS para atacar também as pessoas. E a gente pagava com Bitcoin. E pagava também a defesa em Bitcoin. Então, nessa brincadeira toda que eu tô falando aqui, a gente gastou no mínimo, chutando baixo, uns 50 Bitcoins nisso. Tipo, foi ali, assim, que eu iniciei, que eu entendi o que era Bitcoin. Entendi mais ou menos, né? Assim, entendi que ele recebia, funcionava, não tinha estorno, então isso era importantíssimo pra gente. E a gente conseguia transformar em real, transformar em dólar, transformar em euro, enfim, era completamente fungível nesse ponto de vista com moeda fiduciária. Bom, acho que uma pergunta, desculpa te interromper, mas... Imagina. Todo mundo reclamar, não dá para usar Bitcoin como meio de pagamento porque ele é muito volátil. Em 2014 vocês já usavam. Como vocês lidavam com a volatilidade? Cara, o player chamava a gente e a gente cravava a cotação por 10 minutos. E se tivesse volatilidade, não tem problema. A gente encarava assim. E sempre deu certo. A gente nunca teve problema com isso. Muito pelo contrário. Entre ter uma volatilidade e ter o dinheiro de cashback, a gente preferia a volatilidade. Então, essa questão, né, de volatilidade, acho que ela é curiosa, porque para algumas pessoas pode ser um problema se você está num ambiente seguro. Agora, quando você está num ambiente inseguro, a volatilidade é o menor dos problemas. Por exemplo, se a gente fizer aqui um paralelo, você acha que para o venezuelano a volatilidade é um problema? Ou para a Argentina de alguns anos atrás era um problema? Então, pra gente era o mesmo esquema, assim, sabe? A gente não estava preocupado com a volatilidade, a gente estava só preocupado em receber o dinheiro, transformar em real ou em Bitcoin e pagar os nossos servidores, os nossos colaboradores, né? Porque tinha designer e tal, para fazer a divulgação do servidor. Então, assim, nunca foi uma pedra no sapato a vol do Bitcoin, muito pelo contrário, assim, a gente nem ligava para isso. Beleza, tá, isso é 2014 e 2015. E como essa história evoluiu, assim? Você continuou rodando esse servidor? A gente continuou rodando, aí em 2016 a gente fechou o servidor por conta de inúmeros ataques. Aí a gente não sustentou. Ganha, tá atacando um servidor. Cara, vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui o top 3 do Brasil, top 5 do Brasil. A gente tinha a suposição que era o top 1 atacando a gente, porque a gente estava puxando muito player dele. Então existia uma competitividade. Vai tirar era exato para voltar. Porque o que acontecia lá, para você entender assim, cada ataque do DOS que o servidor caía, ele entrava em null route, ou seja, o servidor ficava 60 minutos offline. Imagina 60 minutos offline de uma comunidade viciada. Tipo assim, era ADM de lixo, a gente deposita e você não coloca a infraestrutura. Isso um chat de tipo 500 pessoas, que a gente tinha um blogzinho, né, um fórum com chat.
E aí, nesses 60 minutos, a galera voltava pro outro servidor. Daí, quando voltava o nosso servidor, voltava lá, marreta, mais 60 minutos. Então, ele descobriu uma forma de deixar a gente offline. Então, no longo prazo, cara, os players ficavam extremamente irritados. E aí tinha aquelas batalhas de clãs também, chamava WoE, né? WoE. E, cara, imagina só, tem 50 pessoas numa guild, aí os caras se armam, se montam inteiro, aí tem que invadir outro castelo e tal, bom, caiu o servidor naquela hora. Então, assim, era um negócio surreal, entendeu? Então, funcionou, porque a gente desligou o servidor, o cara voltou, e acho que ele tá online até hoje, mas não com a força que ele tinha, até porque meu amigo voltou a ter um servidor, inclusive hoje ele tem um servidor de novo, mas hoje ele tem outras ferramentas para ataque de DDoS, para defender. Hoje a infra do Brasil é melhor, tem AWS, tem clouds, enfim, então você consegue mitigar, né? Então hoje em dia funciona, assim, é muito mais difícil você atacar um servidor e aconteceu o que aconteceu com a gente. Mas voltando, né? Daí em 2016 a gente fechou e a gente tinha alguns poucos bitcoins ainda. E aí teve o boom de 2017. E a gente surfou esse boom de 2017. A gente falou assim, caramba, a gente é gênio. É aquela premissa básica, né? Acertamos. Todo mundo é gênio no bull market. Todo mundo é gênio no bull market. E aí a gente ganhou tipo uma grana legal. Mas a gente não realizou. Ele realizou, na verdade. Eu não, porque eu comecei a gostar muito da coisa. Assim, eu comecei a entender mais sobre o Bitcoin. Comecei a ler alguns papers que também já existiam naquela época. Em 2017 já tinha muito paper, né? Então eu comecei a me aprofundar, né? Realmente entrar no buraco, né, que a galera fala. E aí, por gostar muito, eu negligenciei um pouco a questão de, pô, será que a gente tá no topo, né? Enfim, eu realmente estava na premissa de um Bitcoin é um Bitcoin. Acabou, independente do preço e etc. E aí a gente passou por 2018 inteiro, e aí esse 2018 inteiro foi, tipo assim, uma lição para criar uma boa casca de tipo, cara, você não é um gênio, você precisa estudar mais, o que você sabe não é muito. E ali eu comecei a realmente entrar de fato e encarar aquilo como algo profissional mesmo. Porque eu vi que depois de 2017 mudou um pouco o tom, não aqui no Brasil, fora, né, em relação ao ativo. Aqui no Brasil, inclusive, eu recebi carta do Itaú de fechamento de conta, porque eu transacionava em exchange e tal. Então, aqui no Brasil ainda, eu recebi a carta, minha mãe falou assim, o que você está fazendo? Porque era, tipo, atividade ilícita, né, que eles mandavam mesmo. E daí eu expliquei para ela entendeu que não era atividade ilícita. E quando a gente ia no banco, ela falou assim, ó, você não fala aqui do que você trabalha, do que você faz, porque eles podem achar que você é um criminoso. Daí, cara, era até engraçado isso, porque, tipo, eu chegava no banco, a mulher falava assim, daí minha mãe ficava do lado, assim, não, ele trabalha com a gente ali e tal. Tipo, e eu só falava, né, não, trabalha com os pais na empresa e tal. Mas eu tava trabalhando com o Bitcoin já, tipo, já começava a fazer porque todo mundo começa com trade, né? Assim, você entra no ecossistema, ganha um dinheirinho, tá. Daí em 2018 eu comecei a fazer os famosos trades. Ou seja, aprendi também na prática que isso não funciona. Pelo menos, assim, na amostra, né, que a gente tem, não funciona. E daí eu tive duas grandes lições, né, em 2018. Que o Bitcoin, ele é um ativo volátil, de fato, né? Agora eu entendi o que era volatilidade na prática. Ele é um ativo que ele deixa as pessoas, para quem migra para outras moedas, você não tem o mesmo retorno, muitas das vezes. Inclusive tem um estudo recente, né, em relação a Ethereum desde 2016 e o Bitcoin, né, que a margem de retorno é muito, muito semelhante, ou você se expõe muito ao risco do Ethereum e, enfim, é muito mais simples ficar no Bitcoin. E aí eu comecei a delimitar e seguir pessoas que depois eu fiz curso, por exemplo, o Andreas Antonopoulos. Comecei a realmente seguir os caras que eram as referências do negócio, para eu criar uma base muito sólida de conhecimento. E tem até uma lei, né, não sei, uma norma que fala que quanto mais você estuda, menos você acha que sabe. Eu esqueci agora o nome. Exatamente, eu caí nisso. Tipo, quanto mais eu estudava, mais eu achava que eu não sabia nada. E aí eu ficava irritado porque as pessoas começaram a entrar no mercado, não sabiam droga nenhuma. Exato, e achavam que sabiam muito. Aí eu falo assim, puta merda, né? Eu acho que bom, mas segui aqui o meu caminho. Aí em 2019 também
eu entrei na Rispar, que era uma empresa de crédito da QR Capital 2019 ou 2020, alguma coisa assim. Mas ali eu já comecei a acumular Bitcoin de novo. Eu tinha os Bitcoins de 2016, 2017 ali que eu falei que eu não vendi. Aí eu comecei a comprar Bitcoin de novo em dezembro de 2018, assim, comprando só Bitcoin realmente, porque eu perdi muito também nessa questão de trade, sofri muito, comprei muita moeda lixo, perdi muito dinheiro, mas tudo eu entendo que é um conhecimento indireto, né, que eu ganhei ali. E aí, depois eu entrei na Convex e tô até agora, né? E nesse paralelo eu fiz muito curso, me aprofundei muito em on-chain, enfim, daí a gente vai conversando. Não, perfeito. Cara, você também trabalhou numa tal de Atrium. Sim, justo. Trabalhei na Atrius também, que era uma mesa OTC, inclusive a pessoa que aportou lá era ligada com a Elos, aquela marca de roupa. Aí, isso foi em 2018. Inclusive, eu tava... Então, antes da Rispar. Foi antes da Rispar, isso. Bem lembrado. Daí eu tava na mesa de OTC quando o Bitcoin caiu de 6 mil para 3 mil dólares. Foi aquele crash do fim do ano. Não sei se você se lembra. Mas que foi assim, negócio avassalador e que ali naquele ponto, em paralelo, tinha a questão da hash war. Do Bitcoin ABC, Bitcoin SV e qual Bitcoin ia prevalecer. Teve a questão do Jihan-Wu, né, falando que ia migrar a atividade, a força computacional. Então, assim, foi um caos muito grande. E ali, para mim, foi o maior divisor de águas para o ecossistema do Bitcoin, assim, do ponto de vista de, tipo, cara, o Bitcoin daqui para frente, ele é um ativo muito mais forte. Porque a gente expurgou esses problemas, né, e eu tava operando, inclusive, eu tava com uma posição de compra ali, então eu tive que segurar a grana do investidor. E depois disso, desse crash, ele ficou lateralizando por uns bons meses mesmo. E aí esse investidor falou assim, cara, eu acho que não vai para frente, o mercado não vai para frente, ele fechou a empresa. Aí depois eu fui para Rispar. Mas ele caiu muito ali na questão do psicológico nesse período, assim. Foi um período muito, muito foda mesmo, assim, pro mercado cripto, tanto no Brasil quanto fora, por conta dessas questões de hash war, de picuinhas por fora, inclusive pelo Craig Wright também estava nesse rolo todo, o Bitcoin Jesus também estava nesse rolo todo, enfim, foi uma tensão muito grande mesmo. Então, daí da Rispar eu fui da Atrius eu fui para Rispar e aí para Convex. Tá, eu anotei dessa Atrius porque, sei lá, tava vendo o seu LinkedIn para estruturar a pauta e tudo mais, e no fundo, o tema mesa OTC é um tema que as pessoas físicas, o varejo, tem pouca visão, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, eu vejo muita gente comentando, mas o Saylor tá comprando sei lá quantos bilhões e isso não mexe o preço. E aí alguém vai lá e responde, não, é porque ele não tá comprando na corretora, na Coinbase, ele compra OTC. Uhum. Então, dá mais resolução pro pessoal que tá em casa. O que é uma mesa OTC? Se o Saylor compra nela, isso mexe o preço? Isso não mexe o preço? Cara, o OTC de 2018 evidentemente não é o mesmo OTC de hoje, né? Assim, hoje em dia é muito mais sofisticado, evidentemente, né? Visto que tem inúmeros market makers e etc. Em 2018, a gente estava restrito a corretoras aqui no Brasil e outros market makers também que estavam aqui no Brasil. Então, quando a gente tinha uma ordem, por exemplo, de 2 milhões de reais naquele período, naquela época, era um volume bem grande se tratando de Brasil, né? Então a gente entrava em contato com esses formadores de mercado e falava assim, preciso de 2 milhões em Bitcoin, porque se eu der market buy na Foxbit, Mercado Bitcoin, enfim, e ainda mais naquele período, que era um período que assim, todo mundo não queria mais Bitcoin, então a liquidez era mais baixa também, diferentemente, por exemplo, de 2017, que daí entraria de boa esse volume. Aí os caras, eles realizavam um preço médio legal, que não afetaria o book, enviavam pra gente e a gente pagava eles. Então, assim, era tudo fora da pressão compradora da pedra, né? Que a galera fala, de você colocar a ordem na pedra. Então, o que o Saylor faz é justamente isso. Ele entra em contato com esses market makers, com esse pessoal de OTC. E quem são os market makers? São os OTCs? Não, os market makers são os formadores de mercado mesmo, assim, aquela galera que gera liquidez para as exchanges.
E aí, o Saylor também pode entrar em contato com mineradoras, o que eu também não me espantaria, né, de conseguir ali o Bitcoin na fonte mesmo. Mas basicamente é isso, né? Então, o Saylor hoje, o que ele faz é justamente ligar para esse pessoal, ligar até mesmo uma Coinbase. A Coinbase tem a sua mesa de OTC, e aí a Coinbase entra em contato com esse pessoal, até mais fácil do que o próprio Saylor, né? E a gente vê que a Coinbase, por exemplo, ela é a grande ferramenta de institucional lá fora. Tanto é que nos últimos reportes da Coinbase, a gente vê ali que o volume de compra de Bitcoin dentro da Coinbase é acima de 90% de institucional. Então, os caras eles trabalham diretamente para institucional. E, inclusive, é o custodiante de muitos ETFs. Então, assim, a Coinbase hoje é um braço muito grande para esse pessoal institucional, né? Para conseguir Bitcoin barato, para conseguir não barato, né? Mas sem afetar a ordem de preço e fornecer a quantidade necessária ali que o institucional quer. Então, sei lá, deixa eu pensar simplificando assim. Vamos dizer que eu quero comprar 10 bilhões de dólares em Bitcoin, quem dera. Mas eu quero... Só que assim, eu não tô com paciência de ficar a cada 10 minutos entrando numa corretora e fazendo ordens pequenas. Eu entro em contato com você, que é uma mesa OTC, falo, tome os 10 bilhões, eu posso usar, entre aspas, um dedo gordo nessa uma transação só, e você já fez um preço médio ao longo de 1 dia, 2 dias, usando várias corretoras diferentes, ou vários formadores de mercado, mineradores, etc. E com isso você consegue comprar esse Bitcoin e me dar sem eu afetar o mercado. Exatamente. Tanto é que nos tweets do Saylor, pouca gente percebe isso, mas ele coloca lá, há um preço médio de... É justamente isso. Ele comunica, né, o mercado, e o mercado vai adicionando as suas ordens sem movimentar o preço de fato, e ali ele tem um preço médio. Entendeu? Então, exatamente essa é a função de um bom market maker, de uma boa banca de OTC para fornecer essa solução para um cara institucional, ele conseguir uma grande quantia de Bitcoin. Inclusive, se os Estados Unidos, né, não sei se a gente tem isso como pauta, né, mas provavelmente ele vai utilizar de uma mesa OTC. Provavelmente ele vai entrar em contato com uma Coinbase. Inclusive, o Trump entrou em contato com o Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase. Então, os Estados Unidos não vai entrar na Binance, fazer KYC e comprar Bitcoin ali na ordem iceberg, que a galera fala, né, que é por lotes. Ele vai entrar em contato justamente com um cara desse. E aí também pode ser que ele entre em contato com mineradoras, inclusive ele teve, né, em contato com a Marathon, Riot, CleanSpark. Então, assim, quando a gente pensa em grandes volumes de Bitcoin mesmo, a gente está pensando em países, nações e etc., institucionais, é tudo assim, definitivamente. Perfeito. Não, com esse adendo da OTC, daí você chegou na Convex. Qual é o pensamento da Convex? Porque eu sei que o Richard, ele, não sei se é Bitcoiner no sentido maximalista, investe só no Bitcoin, mas ele estuda e está em volta do Bitcoin pelo menos desde, sei lá, 2017, 2018, quando eu acompanhava ele no YouTube naqueles... Os fragilistas, os antifragilistas, isso. Antifrágeis. Junto com o Roxo. Então, assim, ele é um cara que no mercado tradicional estava olhando o Bitcoin há muito tempo. Qual é a trajetória da Convex? Ele que criou a Convex, com que a Convex trabalha? Assim, dá um panorama geral. Legal. Assim, o Richard conheceu o Bitcoin antes da Convex, antes da fundação da Convex, e antes dele comunicar isso publicamente, digamos assim. Ele conheceu o Bitcoin em um fórum, inclusive o Richard, um fórum de liberdade. Inclusive o Richard foi um dos patrocinadores de inúmeros livros, né, do Mises aqui no Brasil, Hayek, enfim. Ele que trouxe e traduziu muitos deles. Inclusive em um dos livros tem lá um agradecimento, né? Agradecemos ao Richard Rittenband por ter contribuído e etc. Então ele conhece o Bitcoin dali, junto com o Ulrich, junto com essa galera, assim, era 2015, imagino eu, por aí. Mas de fato, quando ele comprou é um mistério. Mas a questão é, quando eu comecei a acompanhar o Richard também foi em 2018. E foi naquele período de dezembro e tudo mais. E foi justamente quando a Convex também começou a abrir as suas assinaturas do cripto, de Crypto Fragility Model, que é o CFM, que é o relatório focado no ecossistema cripto.
E foi lá na verdade, abriu em fevereiro de 2018, e aí eu conheci ele, de fato, em dezembro de 2018, que foi nesses vídeos dos antifrágeis. E ali eu fiz uma ancoragem, na verdade. Eu comecei a ver assim, o Richard como uma ancoragem no sentido de, pô, se esse cara tiver errado, eu vou me abraçar nisso, e eu acho que ele não tá. Muito semelhante ao que as pessoas fazem hoje em dia com o Larry Fink da BlackRock. Então eu tive essa heurística de autoridade com o Richard, até porque eu não conhecia muito do mercado, então eu vi que ele tinha muito embasamento macroeconômico, etc, etc. E ele explicava muito bem essas questões de reserva de valor, né, do Bitcoin, do ouro digital, enfim. E aí, a partir de 2018, eu conheci a Convex, comecei a acompanhar também o Richard, comecei a acompanhar todos os conteúdos dele. E aí, nesse meio período, eu estava na Rispar e apliquei para estágio na Convex. Então, e desde então, eu fui contratado e eu comecei como estagiário na Convex, daí eu conheci o Richard, etc, etc. E a gente está até hoje juntos. Mas o Richard, eu não considero ele maximalista, mas ele tem uma visão que e eu concordo, o único ativo que é convexo por natureza e que você consegue carregar na carteira por anos é o Bitcoin. O restante das criptos são experimentos, como startups, o que de fato são, né? Poucas, inclusive, altcoins entregam de fato um produto, mesmo hoje em dia, né? São muitas promessas e pouca entrega de produto. A gente está vendo alguma ou outra ali despontando, agora só, mas voltando 3, 4 anos atrás, nenhuma funcionava, de fato. E a gente entende, e eu compartilho muito disso, que as altcoins, né, são ferramentas para alavancar o seu capital e comprar mais bitcoins e acumular mais bitcoins. Porque eu realmente acredito que só o Bitcoin, no longo prazo, é um ativo a ser holdado. É um ativo real mesmo, é um ativo que você pode deixar na sua carteira por anos, para o seu filho, para a herança, que não vai ter problema. Muito pelo contrário quando a gente analisa outras criptos. Então, a gente tem esse alinhamento de ideias e de premissas que eu acho que também funciona bastante. Se ele fosse um pouco mais altcoiner, digamos assim, eu já não estaria tão alinhado, né? Mas a gente tem bem delimitado essa estratégia. Bom, você falou que o Bitcoin é o único desses ativos que é convexo e chama Convex Research. Acho que faz sentido eu perguntar o que significa um ativo ser convexo. Cara, um ativo ser convexo é um ativo que, independente da escala de tempo, ele se beneficia de tudo, né? Eu acho que o Bitcoin já se provou no tempo também. Ele tem um efeito Linde muito maior do que todas as outras criptos. As outras criptos baseadas no Bitcoin são apenas ruídos, né? Dada a escala de tempo. O Bitcoin já passou por inúmeros estresses. A rede do Bitcoin também já passou por inúmeros estresses. Então, todos esses fatores, né, todos esses ataques, banimento da China, entre aspas, também que não funcionou, agora a Rússia alegando que é impossível banir o Bitcoin, todos esses fatores, não ter alguém por trás do Bitcoin também para colocar um alvo nas costas. Então, por exemplo, se amanhã o Putin fala que quer o Vitalik, e aí, como que fica a rede da Ethereum? Então, toda a construção do Bitcoin foi para chegar nesse ponto de convexidade natural, que ele não possui essas fragilidades que outros protocolos possuem. Então, à medida que as pessoas vão adotando o Bitcoin na linha do tempo, a dificuldade do Bitcoin ter sido encontrado ali no começo, 2011, 2012, só por pessoas do Silk Road, só pessoas usando Bitcoin para comprar droga, tudo isso tornou a história do Bitcoin para chegar a ele aonde ele está, né? Então, eu acho que é muito importante isso, diferentemente de outras altcoins, por exemplo, que elas já nascem hypadas, já nascem com VCs por trás. Então, assim, elas já nascem com uma fragilidade muito, muito grande, diferentemente do Bitcoin, né? Então, também, quando você analisa a força computacional do Bitcoin no começo, como o Satoshi fez, a gente até brinca que o Satoshi, ele pegou uma criancinha, colocou em cima de uma bicicleta, foi ajustando ela, tirando as rodinhas, e aí ele deixou a rede fluir de uma forma natural.
Porque no começo ele poderia ser muito bem um ditadorzinho, né? Ele poderia muito bem minerar mais bitcoins do que ele poderia, inclusive isso é um fato, ele poderia ter mais bitcoins, mas não, ele diminuía a hash rate dele para as pessoas entrarem, para as pessoas conseguirem ter, né, o seu prêmio, e aí ele foi tirando as rodinhas da bicicleta, a rede do Bitcoin começou a fluir naturalmente e ele desligou tudo. Então, a gente não observa essas características também, por exemplo, em projetos hoje em dia. A gente não vê um CEO, sabe, deixando assim a rede fluir naturalmente. Muito pelo contrário, a gente vê, inclusive, muita influência, né, de VCs, de moedas locadas, né, depois tem os pagamentos. Então, todas as características, né, a imutabilidade do código, enfim, tudo isso torna o Bitcoin um ativo extremamente convexo e que você pode colocar ele numa carteira de investimentos ou colocar os seus savings tranquilamente. Perfeito. Mas imagino que assim, se fosse uma research focada só em cripto e só em Bitcoin, não faria sentido com o perfil do Richard, etc. Então, sei que vocês focam também em outras coisas para construir um portfólio. Que coisas são essas? Assim, o que vocês olham, sabe, qual o tipo de, sabe, visão macro da Convex mesmo? Cara, e aí que tá. Para você conseguir carregar o Bitcoin por longos períodos, longos anos, que nem a gente, por exemplo, desde 2018, você tem que ter um portfólio equilibrado. E a gente tem que entender que quando a gente tem uma camada de pessoas, o afegão médio, entre aspas, não é todo mundo que entende a volatilidade do Bitcoin. Não é todo mundo que tem essa ótica que a gente tem, por exemplo, que está imerso no ecossistema de um Bitcoin é um Bitcoin. O Bitcoin ele é um ativo que vai te proteger de inflação, vai te proteger de tudo, porque a gente tem os drawdowns no meio do caminho. Então a construção do portfólio da Convex é justamente para blindar o psicológico dessa pessoa que tem esse pensamento de ganho de capital e etc, né, ainda muito mundano, entre aspas, e que ele permite que tenha uma conversa muito boa, bem orgânica, entre o risco do risco, aspas, do Bitcoin frente aos ativos tradicionais. Então, só por conta dessa abordagem que muitas das pessoas conseguiram holdar de 2018 até 2024 tranquilamente. E aí a gente coloca uma galera que colocou 100 mil reais em Bitcoin lá em 2018, 40 mil reais em Bitcoin lá em 2018, que hoje tem 4 milhões, 5 milhões só na alocação de Bitcoin, fora as outras altcoins também que performaram muito bem. Então, foi por conta dessa análise de risco bem estruturada que a Convex permite que todo mundo usufrute do ganho do Bitcoin. Então, se você tivesse só alocado em Bitcoin, inevitavelmente viria o One Point, que é aquele evento de sobrevivência na vida de qualquer pessoa que teria que vender Bitcoin para solucionar um problema, por exemplo, Covid. Eu mesmo, né? Eu não tenho assim uma diversificação muito grande, então eu tive que vender alguns Bitcoins lá no crash do Covid por conta de problemas pessoais. Então, se você tivesse um portfólio mais ajustado, com caixa, etc., você manteria o seu Bitcoin, usaria a moeda fiduciária que não vale nada e conseguiria ter a posição ali e, quiçá, compraria um pouco mais de Bitcoin. Então, esse pensamento, né, de portfólio como um todo não é só em performance. Claro, a performance é muito boa, mas é pensando também em proteger o psicológico da pessoa e o psicológico da família da pessoa, porque querendo ou não, a gente também atende cliente que tem uma família por trás, então a gente não pode também falar assim, ó, dá o win aí, se vira e se cair, sustenta. Não tem como, entendeu? Então a gente tem que estruturar um portfólio que o cara consiga se beneficiar muito do Bitcoin sem perder esse Ancon Point que eu acabei de mencionar aqui. E que aconteceu comigo, inclusive. Não, perfeito. Só que assim, quem tá muito alocado no Bitcoin, chega no final do mês, precisa vender um Satoshi, sabe como é desconfortável. É desconfortável, exato. Mas, ou seja, no portfólio tem também ações, imagino. E aí, como fica a análise de ações tipo mineradoras, tipo a MicroStrategy? Vocês pensam que vai ser concentrar mais risco no Bitcoin ou também é recomendado porque a pessoa vai estar vendo como, eu tenho o Bitcoin que eu tenho custódia, mas isso aqui é uma forma de exposição ao Bitcoin que eu não preciso a custódia, então dá para diversificar nesse pensamento. Exatamente. A gente entende, inclusive a gente foi a única, se não me falha a memória, a única research aqui no Brasil que recomendou MicroStrategy, lá em abril desse ano. Então a gente pegou o MicroStrategy a $100, $120, alguma coisa assim, e tá agora com um ganho muito bom. E a gente entendeu a estratégia do Saylor, na verdade, né? Que
Que é maravilhoso. Que é maravilhosa, que ele está colateralizando moeda que não vale nada em Bitcoin e que isso tende a acontecer no mundo inteiro, assim, em todas as empresas. A gente vai ver agora a Microsoft, por exemplo, tendo, né, a sua votação se vai adicionar essa estratégia ou não. E quando a gente fala de portfólio de ações, etc., a gente também tenta fazer uma análise de ecossistema. E é algo que eu gosto bastante. Por exemplo, a gente tem REITs, né, que são os Real Estates lá dos Estados Unidos, que são um análogo dos FIIs aqui do Brasil, né? Mas lá é muito mais seguro, né? Você está em dólar, você não está em reais, você não tem depreciação de capital perante ao dólar desde o início, né? Enfim, aqui duras críticas aos FIIs. Mas daí os REITs lá que a gente recomenda são REITs que eles conversam com outros ecossistemas e eles capturam valor indiretamente. Por exemplo, REITs de data center. Cara, data center é o assunto do momento por conta de AI. E aí, como é que o data center ganha valor com o AI? Porque, né, a AI necessita do data center. E aí, como que a mineração de Bitcoin pode ajudar nisso? A mineração de Bitcoin fornece a energia excessiva e ociosa, né, que estaria lá e ociosa, para o data center que otimiza a AI. Então a gente constrói um pensamento que o portfólio conversa, entende? Então as mineradoras de Bitcoin que a gente recomenda são mineradoras muito boas no que tange a produção de energia, no que tange a custos de mineração de Bitcoin. Então são mineradoras muito boas nesse sentido. E elas são, querendo ou não, uma forma alternativa ao Bitcoin no mercado acionário. Então a gente tenta ao máximo pensar em commodities que se beneficiam também disso, em ações, querendo ou não, a gente está com um caixa muito bom para caso tenha acontecer ali uma descontinuidade do S&P. Então a gente tem ferramentas muito boas, defensivas e que conversam para o portfólio andar como um todo, assim, ele anda em bloco e ele tende a sofrer menos com a queda de mercado, justamente por conta dessa conversa que a gente cria, e que é uma ótica diferente, né? Uma ótica de hedge funds, geralmente, porque a gente não faz aquele stock picking porque acha a empresa bonitinha, não, a gente pensa em realmente como aquele ecossistema pode cooperar um com o outro, a própria Tesla, enfim. Perfeito. Não, bom, agora a gente vai começar a entrar no assunto que eu queria trazer mesmo, que é a MicroStrategy. Bom, primeiro eu faço o disclaimer que eu invisto na MicroStrategy desde janeiro de 2021 e que eu entrei com um pensamento simplesmente de diversificação de custódia, pensando que 1 igual a 1, no sentido, vai ter os bitcoins lá, mas nem imaginava que ia ter um prêmio, nada disso, era só uma questão de diversificação de custódia. Sim. Mesmo, sabe? Vamos falar que eu acertei na tese do Bitcoin, mas eu dei errado na gestão da custódia, bati a cabeça, qualquer coisa assim, pegou fogo na minha casa, perdi o papel que estava anotado a senha. Beleza, tem uma parte da minha alocação que está segura, que mesmo se eu fizer cagada, está lá reservada. Perfeito. Esse era o meu pensamento. Só que a tese evoluiu e amadureceu muito desde esse pensamento. Então eu queria perguntar, como você vê a MicroStrategy? Como você está vendo os últimos movimentos? Como você tem acompanhado toda essa história? Cara, a MicroStrategy para mim é um case de sucesso. Inclusive é um case que o Ralph Finney já falava lá em 2010, né? Que a gente ia ter Bitcoin Banks. E eu acho que é só o início de alocação de tesouraria empresarial. A gente rodou ontem um estudo de como que a Microsoft pode se beneficiar de 3% de alocação em Bitcoin. E aí os estudos foram bem interessantes. Desde 2020, que a gente pega pico antes do Covid e depois do Covid. Por quê? Porque, cara, foi o maior avanço da inflação nos Estados Unidos, taxas de juros esticadíssimas lá, injeção de liquidez histórica no ecossistema. Então, assim, guerras em paralelo, essa linha do tempo, 2020, janeiro de 2020, até hoje, é uma amostra muito interessante para a gente fazer esses estudos. E ali mostrou-se que se a Microsoft tivesse investido só 3%, ela já conseguiria superar a perda de capital da inflação e ter um ganho de capital de tesouraria na empresa. Nesse período, sem investir em Bitcoin, ela teve menos 10 bi
de dólares de perda. A Apple, a mesma coisa. Se ela tivesse colocado 3%, e a gente está falando só de 3%, não é 10%, sim, não é uma alocação. É uma alocação que um fundo de pensão inglês fez há umas 2, 3 semanas atrás. É uma alocação conservadora. Factível, infactível, né? Então, essas empresas, quando elas colocarem um número, né, quando elas entenderem que, de fato, o Bitcoin ele é um ativo que protege, que é um hedge contra riscos geopolíticos, é um hedge contra a inflação, é um hedge contra todas essas questões, inevitavelmente todas vão seguir o que o Saylor está fazendo. Agora, na agressividade dele, não sei, mas que todas as empresas do S&P vão adicionar uma parcela de Bitcoin, eu acho que é fato. E aí, uma coisa bem interessante, porque se as empresas do S&P, Nasdaq, enfim, adicionarem uma parcelinha de Bitcoin, a gente está vendo um fluxo passivo, porque elas vão ter que comprar Bitcoin indiretamente, né? Porque você está alocado ali numa empresa que tem o fluxo de Bitcoin. Então, eu acho que é um case... É até difícil ficar bearish, né? Quando você pensa em um case desse, porque a gente tem que imaginar que é um fluxo contínuo de entrada de capital no Bitcoin, de compra do ativo, porque tem o rebalanceamento, enfim, etc. Tem o outro lado da moeda também, quando tudo cair, a gente pode ver uma fragilidade ali no preço de curto prazo no Bitcoin, por exemplo, o MicroStrategy. Se tiver um crash no Bitcoin, como é que ele se posicionaria? Será que ele ia vender os Bitcoins dele? Será que não? Então, são realmente dúvidas que ficam no ar, mas que a gente já teve uma fagulha do que aconteceu, por exemplo, na FTX. Ele já tinha a estratégia acontecendo, teve o crash da FTX, e inclusive naquele período, muitas pessoas já começaram a falar assim, não, o Saylor agora vai vender e o preço vai cair lá para $10 mil. As narrativas já meio que já foram testadas. E o Saylor não vendeu, muito pelo contrário, né? Ele comprou até um pouco mais. Então, daqui para frente, a gente vai observar essa estratégia em play mesmo, assim, o que está acontecendo e como que essas empresas vão anunciar as compras de Bitcoin, porque para mim não é se elas vão, é quando elas vão. Inevitavelmente, que nem o preço do Bitcoin alcançar $100 mil, para mim é uma questão de quando mesmo essas empresas vão adicionar Bitcoin nas suas tesourarias. Nossa, 100% de acordo, cara. Tipo, no fundo, sei lá, vamos pensar 20 anos atrás. Existia um segmento do mercado que era as empresas da internet e existiam as empresas, entre aspas, normais, eram as empresas que não estavam na internet. 20 anos depois, todas as empresas são empresas da internet e a gente nem usa mais esse adjetivo porque, assim, as empresas que não usam a internet, elas simplesmente foram disruptar, elas faliram, elas não existem mais. Então, assim, essa estratégia, para mim, eu vejo da mesma forma, assim, sabe? É uma questão de tempo até outras empresas começarem a adotar. A gente começou a ver a Semler Scientific, Metaplanet, a Marathon está começando, assim, a gente está vendo algumas outras empresas sem ser a MicroStrategy adotar isso. E para mim eu concordo totalmente com você, é só uma questão de tempo, assim. Aí a dúvida que eu tenho, assim, é que na minha leitura tem 2 momentos diferentes nessa estratégia do Michael Saylor. Tem o começo, que é uma estratégia defensiva mesmo, ele quer preservar o patrimônio dele, aquela história do cubo de gelo, e aí em algum momento desse ano de 2024, caiu a ficha dele que ele pode vender volatilidade, sabe, como produto. E aí para de ser uma estratégia só defensiva de, vou converter meus lucros em Bitcoin vou me alavancar para comprar mais Bitcoin e do nada, assim, sei lá, querendo ou não, esse último mês e pouco, ele comprou quase metade dos Bitcoins que ele comprou ao longo da trajetória de 4 anos e pouco da MicroStrategy, assim. E essa segunda parte da estratégia, que é usar o seu próprio balanço de uma forma agressiva, isso eu tenho dúvida se a gente vai conseguir ver outras empresas replicando da mesma forma. Porque, assim, mesmo a Marathon fazer isso me causa uma certa estranheza, porque eles não são uma empresa zumbi. Eles levantam dinheiro, supostamente você imaginaria que eles vão colocar no negócio deles. Máquinas. Exato. Tipo, sabe, por exemplo, o pessoal falava que o Facebook poderia querer colocar Bitcoin em balanço porque o Mark também controla o cap table da empresa, que nem o Saylor controla da MicroStrategy. Mas eles têm um produto que é rentável, eles não são uma empresa zumbi. Então, assim, eu imagino muito aquele pensamento de
A gente não pode correr, sabe, a gente não quer diversificar nosso risco. O nosso investidor, ele investiu na gente por conta do Facebook, por conta do WhatsApp, por conta do Instagram, não por conta na estratégia de caixa que a gente vai fazer. O Saylor, no começo da estratégia dele, ele ficou um tempo tirando todos os investidores que não estavam alinhados com o Bitcoin, ele ficou recomprando ação, sabe, teve todo um processo. Então, para mim, é muito difícil imaginar uma outra empresa que não tenha sabe, que não esteja zumbi, que esteja com uma condição de crescimento alto, conseguir fazer esse movimento sem incomodar os investidores. Porque sei lá, vamos falar que eu sou um investidor de Apple. Pô, se o time começa a querer comprar Bitcoin, eu falo, pô, vocês estão tão estagnados assim, vocês não conseguem pensar num produto melhor, porque vocês não estão investindo mais em pesquisa e desenvolvimento. Porque no meu portfólio, eu quero que seja pesquisa e desenvolvimento, seja hardware. Se eu quiser alocar em Bitcoin, eu aloco em Bitcoin, mas não é para você escolher com o meu dinheiro alocar em Bitcoin. Queria saber se você concorda com essa visão, porque no fundo, sei lá, essa história da MicroStrategy surgiu o quê? 1 mês, 2 meses, ainda tem a sensação que a poeira tá baixando, tô começando a realmente entender as diversas variáveis que estão envolvidas. Sim. Adicionando um dado bem interessante, você falou de empresas da internet, né? 80% das empresas na NASA que estão no S&P. Então, assim, isso já coloca literalmente quase todas as empresas que estão dentro de um índice no outro índice. E agora, também sobre Nasdaq. A MicroStrategy ficou elegível a ser listada na Nasdaq, né? Assim, no Nasdaq 100, que é o composto da Nasdaq, ou seja, ela vai começar a receber fluxo. Já oficializou? Eu vi que fez a contagem e, assim, tudo já está caminhado para isso. Ela tem todos os pré-requisitos e só falta o anúncio mesmo. Então, seguindo, né, as normas normais, ela vai ser elegível a isso. Então, vai começar a entrar fluxo passivo para a MicroStrategy. Então, esse é um ponto interessante a gente classificar aqui, que ela vai ter uma entrada de capital legal só por estar no Nasdaq 100. Agora, em relação às outras empresas ficarem alavancadas, né, aspas, em Bitcoin, que nem a MicroStrategy, eu acho que não. Eu acho que a gente realmente vai por um caminho que as empresas vão alocar em Bitcoin como uma proteção. Fato. Proteção contra a inflação, proteção contra riscos geopolíticos e tudo mais. E aqui eu coloco um parênteses. Por que riscos geopolíticos, né? Que a gente tanto fala aí de inflação e tudo mais. E aí é heurística de autoridade. As empresas começaram a entender isso, por mais que os números estavam claros, por conta de uma entrada da BlackRock. Isso é fato. Depois que a BlackRock entrou, as narrativas mudaram. A narrativa de mineração mudou. A narrativa sobre o Bitcoin em si mudou. As pessoas agora entendem o Bitcoin como um ativo um ouro digital, uma reserva de valor, e etc. Um ativo descorrelacionado ao S&P. Tudo isso que a gente já falava, né? Era algo até que a gente tinha que brigar para comunicar às pessoas, mas depois que o Larry Fink apareceu, tudo ficou muito mais claro. Só um adendo. No fundo, quando o Larry Fink apareceu, nosso trabalho passou a ser basicamente educar sobre custódia. Exatamente. Porque todo o resto, todo esse topo de funil, BlackRock assumiu. O marketing da BlackRock é esse, né? Ela conseguiu exemplificar o Bitcoin para investidor institucional, né? Uma headline fácil, enfim. E aí essa venda de headline, essa venda de narrativa vai atrair essas empresas. E eu acho que essa vai ser a estratégia. Eu não acho que a Apple vai começar a comprar Bitcoin que nem maluca, que nem você comentou, concordo 100%. Mas eu acho que o grande ponto aqui da MicroStrategy é ela começar a fornecer Bitcoin para bancos. Eu acho que ela vai ser tipo um banco central de Bitcoins e fornecer Bitcoin para os bancos colateralizarem os Bitcoins em produtos para as pessoas. Eu acho que esse vai ser o business plan dele. É uma suposição, obviamente, não tem como a gente saber, mas é algo que é muito factível de acontecer. Porque os bancos ainda não podem realizar custódia do Bitcoin, né, por conta da FASB. Então, os bancos ainda não entraram para o jogo. Muitas pessoas acham que os bancos entraram, mas os bancos ainda não entraram. A própria Vanguard não entrou no jogo. Então, ainda tem muito capital institucional para entrar para o ecossistema, né? Então, a gente está vendo aí um mercado de trilhões entrando para o ecossistema de fato daqui a alguns anos. E eu acho que o Saylor está acumulando o máximo de Bitcoins para fornecer esses Bitcoins como colateral para essas empresas, para essas instituições financeiras.
Então eu acho que essa que é a estratégia que a galera tá deixando passar, que o Saylor tende a fazer. Eu acho que uma outra coisa que a galera deixa passar, que é muito importante falar sobre todo esse movimento do Saylor, é quem compra as convertible bonds, que no fundo são 0%. debentures, 0%, são debentures conversíveis. Quem compra? Pô, esse último dado que saiu é a Allianz, que é a segunda maior seguradora da Europa, se eu não me engano. Em 2030 ela comprou ainda. A 0%, e ela comprou 2030. um quarto de toda a emissão de sei lá quantos bilhões. BlackRock também comprou. Por que eles compram essa debenture? Pois é. Qual é a visão? Tipo, mais... Explica pra galera, por que eles compram isso? Qual é o interesse deles de comprar essa debenture em vez de comprar o Bitcoin diretamente, por exemplo? Cara, porque eles entendem, na minha opinião, eles entendem que a MicroStrategy, a estratégia da MicroStrategy é muito mais, como que eu posso colocar, sofisticado do que só comprar Bitcoin. Porque ele tem um ganho, ele vai ter um ganho muito mais exponencial, né? Tem uma taxa de juros de 0%, então isso ratifica, né, que é uma estratégia segura, né, visto que a segunda maior, a Allianz é a segunda maior seguradora do mundo. Então eles têm uma análise de risco bem interessante em relação a esses bonds conversíveis e eles não precisam fazer a custódia do Bitcoin em si. Então entra nessa questão de custódia que você comentou. E aí eles entendem que se eu estiver certo, a MicroStrategy vai seguir esse caminho e aí ela vai alcançar o valor por share que almeja ali naquele bond. Se não me engano, esse bond, acho que é de 50% o trigger point, né, dele, o conversible trigger point, alguma coisa assim. Então eu acho que uma empresa que faz análise de riscos e etc., compra esse bond de 2030 a uma taxa de 0%, eu acho que é um ponto de atenção para todo mundo se questionar. Pô, por quê? Será que eu estou errado? Será que eu não estou errado? Eu sou do time que a MicroStrategy vai avançar, ela vai encaminhar para essa vertente de ser realmente uma fornecedora de bitcoins para institucionais, até mesmo ETFs, e aí captar dividendos, digamos assim, por emprestar bitcoin para eles. Não, de acordo. Puta, no fundo essa história da Allianz, assim, eu acho que é um ponto muito interessante, porque acho que foi em 2021 ou 2022, acho que é 2021 que uma seguradora Mass Mutual investiu no Bitcoin diretamente e foi de fato uma andorinha só que não fez verão, no sentido foi uma seguradora só começando a alocar no Bitcoin. Mas qual é o racional de uma seguradora alocar no Bitcoin? No fundo eles querem, que nem você falou para o estudo que vocês fizeram da Microsoft, de 3% vai proteger todo o resto do portfólio. Você alocar no Bitcoin com uma pequena porcentagem faz isso para o portfólio das seguradoras que nem fundos de pensão. Exato, que nem fundos de pensões, que precisam estar muito alocado em renda fixa, nos bonds. Então, assim, vamos falar que você tem 95% dos bonds rendendo um pouco abaixo da inflação real. Pô, você compra um bond que tem a performance do Bitcoin, ele protege todo o resto do portfólio, assim. Então, assim, no fundo, a MicroStrategy se transformou numa empresa que vende acesso ao Bitcoin para players que não podem holdar o Bitcoin diretamente, né? Como seguradoras, como Exato. Qualquer pessoa qualquer entidade que só tenha mandato para comprar renda fixa, os convertible bonds. Exato. Fundos de pensão não podem comprar ETF de Bitcoin direto, assim, são poucos. Investidores do Reino Unido também não podem comprar Bitcoin direto, então a gente está também falando de todo o ecossistema do Reino Unido. Eles não podem comprar ETF americano de Bitcoin, então eles compram o quê? MicroStrategy. A gente também vê... Na verdade, investidores da Europa como um todo, eles não podem acessar o ETF americano de Bitcoin, mas eles podem acessar a MicroStrategy. E aí entra o que você falou dos bonds conversíveis. A gente tem que entender e sair um pouco da bolha que o americano é um exemplo para o mundo, que tem acesso a todos os mercados, etc. A MicroStrategy vem para justamente abraçar esse restante do mundo que não entrou. E aí volta o que eu falei, a Vanguard, que é um dos maiores fundos de investimentos lá dos Estados Unidos, não permite que os seus investidores tenham acesso ao ETF Spot Bitcoin. Só para colocar em escala, é do tamanho da BlackRock. Exato, é do tamanho da BlackRock.
Então, eles podem comprar MicroStrategy, mas não podem comprar ETF de Bitcoin. Então, são essas características que trazem, né, esses investidores e essa procura pelos bonds da MicroStrategy. Esse é um ponto bem interessante mesmo que você trouxe, fugindo um pouco da bolha Estados Unidos, fugindo e entendendo como é que funciona a alocação macro global. Fundos de pensão, eles, repito, né, eles não podem comprar o ETF Spot Bitcoin, mas eles vão alocar, eles podem comprar a MicroStrategy, por exemplo. Então, os pensionistas mesmo, enfim. Então, eu acho que o caminho realmente é esse. Ele está abraçando todas as pessoas que não conseguem comprar Bitcoin agora. Eu confesso que, como eu comentei com você, eu sou sócio desde 2021, e aí fica essa reflexão, né? Querendo ou não, o Bitcoin subiu, que eu me lembro, 200 e poucos % no meu preço médio, a MicroStrategy subiu 900, 1000% no meu preço médio. E aí você fica pensando, será que tem uma hora de rebalancear? Será que isso é uma tese de um ciclo, porque no bear market vai cair muito mais do que o próprio Bitcoin, porque é uma exposição alavancada ao Bitcoin? Ou será que, no fundo, a opcionalidade de ter a empresa que vai ter mais Bitcoin do que qualquer outra empresa no balanço nos próximos 10 anos, 20 anos, conforme o Bitcoin vai sendo amplamente adotado, não faz mais sentido do que qualquer pensamento de curto prazo? E aí vocês analisaram a MicroStrategy também pela Convex. Então eu queria perguntar, qual visão vocês estão tendo para a MicroStrategy? Essa visão fundamentalista de longuíssimo prazo, uma visão de surfar alta no ciclo porque é uma exposição alavancada e depois a gente rebalanceia? A gente tem, por hora, essa visão de rebalancear, mas a gente precisa entender também alguns pontos do ecossistema. Por exemplo, se algumas empresas de fora dos Estados Unidos começarem a comprar muitos bonds da MicroStrategy por não terem acesso ao ETF, isso pode mudar um pouco a tese. A tese nunca é um modelo fechado. Nunca é um modelo fechado, exato. A gente está sempre estressando as coisas. Mas hoje, se eu fosse te responder, sim, a gente vai rebalancear depois de um certo período por conta dessa falta, aspas, de informações que a gente tem da MicroStrategy no sentido de como que ela vai reagir em um possível, e não é possível, né? Vai acontecer um bear market do Bitcoin, inevitavelmente. Da mesma potência dos anteriores? Não sabemos. Mas que vai acontecer um drawdown, vai acontecer, que nem a gente viu ali um flash crash ontem de 10%. Né? A volatilidade está chegando. Inclusive, a volatilidade estava nas mínimas históricas, então a gente tende a ver uma volatilidade aumentando aqui agora. E que a volatilidade alta precede a topos de preço ou fundos de preço. Então, é interessante acompanhar a volatilidade também do ativo. Mas, à medida que o ciclo vai se estendendo e novas empresas podem vir a adotar os bonds ou comprar as ações da MicroStrategy, a gente vai modulando. Mas agora, assim, te respondendo, a gente tende a rebalancear, sim. Bom, eu confesso que esse é seu pensamento de o que levaria a tender a mudar a tese é meu cenário base. Assim, no fundo, o que o Saylor inventou, descobriu uma maneira, na minha visão, é basicamente uma ponte que consegue ligar aqueles, acho que é 150 ou 300, sempre confundo, trilhões de dólares que estão estacionados em bonds. Agora, uma parcela disso consegue comprar volatilidade. E, no fundo, assim, eles podem não se importar com Bitcoin, eles podem só querer a volatilidade para proteger o resto do portfólio. Eles só querem o retorno ali do ativo. Exato, eles não se tornaram maximalistas. Não. Mas, assim, qual é o tamanho da MicroStrategy? Quanto eles já captaram? Já captaram o quê? 10, 15 bilhões de dólares? Não, eles fizeram a maior captação da história recente. Tipo, exato. É absurdo. A procura é muito grande. E assim, me parece que quase tem, entre aspas, aproximadamente capital infinito do outro lado. Porque é isso, é um mercado de pelo menos uma centena de trilhões. Vamos falar que 1%, 1 trilhão. Pô, 1 trilhão usando a MicroStrategy como ponte para entrar no Bitcoin, é dinheiro infinito. Exato. Aproximadamente. É que a gente tende, né, a endereçar um mercado muito menor do que o Bitcoin pode acessar. O que as pessoas endereçam o topo, né, do Bitcoin como uma escala? O cap do ouro. Ponto. Mas essas soluções que aparecem no meio do caminho endereçam mais dinheiro para o Bitcoin. Até mesmo a entrada dos institucionais endereçam uma camada também muito maior.
O tamanho do mercado de advisors lá nos Estados Unidos é algo próximo de 17 tri. E não são todos os advisors que têm acesso ao Bitcoin. Não são todas as pessoas que podem comprar o ETF de Bitcoin, que nem a gente comentou da Vanguard. Então, é algo que realmente está começando ainda. E aí, eu vi recentemente um post do Rafael, que era da Swan. O Zaguri. Isso, o Zaguri. Sim. Que ele comentou, né, que a Uber começou endereçando 4 bi porque ela estava querendo melhorar o mercado de transportes. E o mercado de transportes, portanto, naquela época era 4 bi e ela chegou hoje a valer 150 bi. Então, o endereçamento inicial muda à medida que o tempo passa e novos produtos vêm acontecendo. Um produto melhor cria mais usuários. Exatamente. Então, e a gente está falando de um mercado que a liquidez não vai chegar num topo. Que se a gente tivesse em um cenário utópico que os bancos centrais parassem de imprimir, e aí sim teria um remanejamento e uma luta por caps, né? Por posições e etc. Não, a gente está num cenário que as máquinas dos bancos centrais estão a todo vapor, então não é um ouro contra Bitcoin, não é assim, o Bitcoin vai subir muito, vai chegar no cap do ouro sem tirar o cap do ouro de fato, porque por conta dessa liquidez sem parar. A gente viu a Coreia do Sul recentemente falando que vai ter liquidez ilimitada até os mercados se estabilizarem. Então assim, o que impede também dos Estados Unidos meter liquidez ilimitada até os mercados se estabilizarem? E quem que ganha com isso? Ativos reais, ativos que são escassos, ativos fortes. E aqui eu coloco o ouro. E por isso que eu coloquei, de certa forma, essa briga, né, de ouro contra Bitcoin, porque é o assunto do momento por conta do Powell que comentou, né? Que o Bitcoin ele não ataca o dólar, ele ataca o ouro. E eu discordo, justamente por conta disso. Ele atacaria o ouro se fosse em uma utopia onde os bancos centrais não parassem de imprimir dinheiro, entendeu? Então, eu acho que o endereçamento do cap do Bitcoin, à medida que avança e as pessoas entendem melhor e criam produtos melhores para encapsular o Bitcoin, ele vai aumentando. Que nem você comentou dos bonds, que a gente nem tinha essa... existia a possibilidade, né? Pô, no cenário legal, o Bitcoin pode pegar um pouco de bond. Não, agora a gente tem um produto que encapsula o Bitcoin dentro dos bonds e que pode ser ali uma porta de entrada para tesouraria de empresas, novas empresas emitindo bonds entrelaçados com Bitcoin. Então, assim, a gente está entrando em um oceano azul de possibilidades quando a gente foge um pouco da bolha de ouro digital, então só vai chegar no cap do ouro. O limite do Bitcoin é esse. Não, para mim não é. É exatamente o contrário. À medida que o tempo passa, novas soluções acontecem e o Bitcoin está sempre ali, capturando valor indiretamente. Eu confesso que essa história do ouro eu acho que ajuda, porque assim, dá uma base para o pessoal pensar. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de um pensamento que o Saylor fala, que assim, ele não quer ser um mártir, ele quer ganhar. Não adianta nada você ser um mártir e perder. Então, assim, várias das coisas que o Saylor fala e como ele se posiciona, para mim, a gente tem que ver sobre essa ótica. Isso significa o quê? Que ele fala, não, o Bitcoin é uma commodity, o Bitcoin não vai ser moeda nunca, a moeda vai ser o dólar. Para mim, ele está trabalhando nesse cavalo de Troia para ficar sem ataque contra a MicroStrategy, contra o Bitcoin pelos próximos 5, 10, 15 anos, até realmente passar de um ponto de não retorno, assim. Sim. Colocando mais um player nessa jogada, a gente já imaginava, mas quem ia imaginar que seria tão rápido a corrida de nações caso aprovado a questão das reservas dos Estados Unidos? Quem imaginaria isso? Então, assim, são inúmeras questões que, daí endereça mais um mercado de reservas de nação. E, assim, mercado de reservas de nação, o cara não vai vender no dia seguinte. Aí, quando a gente fala de reserva estratégica dos Estados Unidos, tem queijo, tem remédio, tem o próprio ouro, tem petróleo. Então, o Bitcoin vai ter lá a sua posiçãozinha na torre do Mortal Kombat, né? De, o Bitcoin tá aqui. E os caras não vão vender fácil. Eles vão vender em um risco extremo, assim, em eventos extremos. Então isso vai tornar mais escasso. E na minha concepção, nada impede de uma Rússia e China já estarem montando a sua reserva estratégica. Até porque, vamos combinar, eles não seguem uma democracia lá. Então, assim, o que o Xi Jinping
colocar na mesa, eles vão seguir, e eles podem seguir sem um consenso democrático. E o Putin é a mesma coisa. E nas últimas semanas, inclusive quando o Bitcoin bateu alta histórica, foi atividade de mercado asiático. E as pessoas estão deixando passar isso. Porque foi o Bitcoin atingiu a alta histórica porque o Trump nomeou o chairman da SEC, que é um cara pró-cripto, e tipo assim, ninguém ligou. Aí entrou o mercado asiático, boom, bateu alta histórica, justamente no mercado asiático, que daí a gente pode contemplar Rússia e China. E nas últimas semanas, a alocação, a força do mercado asiático, a trading hour do mercado asiático dobrou. Então os caras estão acumulando muito Bitcoin. E assim, muito Bitcoin a nível institucional. Então quem que está comprando Bitcoin nesse horário? Será que são a China? Será que o Xi Jinping está vendo o laboratório ali de Hong Kong acontecer e ele demonstrando, né, assim, que somos friendly? Porque, convenhamos, Hong Kong é um laboratório da China. É um experimento que está acontecendo lá, abrindo os braços para o mercado, enquanto os Estados Unidos estava fechando os braços, e agora vai mudar. Mas até uns meses atrás com Biden, era algo que, assim, não queremos ninguém aqui do mercado cripto, vocês não são bem-vindos, e a China, por outro lado, parênteses, Hong Kong, estava falando assim, venham todo mundo para cá, somos legais e etc. Putin falando que é impossível banir o Bitcoin, que é algo... o desenvolvimento do Bitcoin não vai parar. Então, assim, são algumas características geopolíticas que a gente está vendo aqui no xadrez, né, acontecendo, que tudo leva a crer que a gente vai observar nos próximos anos realmente uma atividade de nação, grande nação, não é El Salvador, que tem o PIB menor que São Paulo. Foi um experimento legal, que nem você comentou ali, uma andorinha não faz verão, mas foi o início. Inclusive o Elon Musk comentou que foi impressionante a alocação de El Salvador. E, cara, Elon Musk está junto com Trump. Então, assim, são peças do quebra-cabeça que a gente vai conectando e montando macro, que me faz crer que a gente vai ver no ano que vem, por exemplo, o Bitcoin sendo... Essa lei vai ser aprovada, na minha opinião, e a gente vai ter o início ali dos Estados Unidos comprando Bitcoin. Mas o que eu acho que vai acontecer no primeiro ano, porque eles dividiram em 200 mil Bitcoins por ano, né? E que tende a ser um balde de água fria pro ecossistema. Eles vão pegar os Bitcoins apreendidos do Silk Road e vão falar assim, esse daqui é o primeiro ano de alocação, a gente vai comprar só um pouquinho. E aí como o mercado é muito sensível, vai falar assim, putz, eu pensei que eles iam comprar, daí vai ter aquele despejo, né? Aquela descrença em relação à pressão compradora. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que tá tudo muito alinhadinho, assim, pro ecossistema e endereçamento de caps pro Bitcoin absorver. Não, cara, eu concordo totalmente. Você comentou muitas coisas que estão presentes nessa próxima pergunta que eu queria fazer, que é justamente quais tendências você vê se desenrolando para 2025, porque tem toda essa questão do Trump, quem ele está nomeou hoje ontem à noite o David Sachs, você falou do Paul Atkins, nomeou o cara da Cantor Fitzgerald, assim, todo o gabinete dele está extremamente pró-cripto, tem toda essa questão da reserva estratégica, como você falou muito bem, tem toda a questão da teoria de jogos, que a questão da reserva estratégica acelera muito fortemente, tipo Rússia, a declaração do Putin essa semana que o Bitcoin não tem como ser banido, atividade na China, que você falou, assim, o pessoal fala que a China baniu o Bitcoin, mas você vê Hong Kong é China, que nem você falou, Hong Kong tem ETF, Hong Kong Exato. é um balão de ensaio que, assim, é estranho imaginar que eles estão fazendo isso com a China desautorizando e não gostando. Exatamente. Então, assim, como você vê 2025 acontecendo? Cara, o que eu vejo de 2025 é toda essa questão de nação acontecendo, de fato. E olha como as coisas são, né? Depois que o Trump veio com esse anúncio de reserva e tal, até o Brasil. Então, não é uma ilha, sabe? A teoria dos jogos, né? Você viu que ele tá fazendo isso, puta, eu quero só pelos votos, tanto faz... Exatamente. Que nem o Trump. O Trump acredita no Bitcoin? Claro que não. Tanto faz. A resposta é que tanto faz. O fato é que ele quer comprar voto falando bem do Bitcoin. Isso já é sinal dos tempos. Exato. E assim,
isso ajudou ele a ser eleito. Isso é um fato. Se você pega os estados que são estados de batalha, né, tiveram uma mudança pró-Trump justamente por conta dessas questões de Bitcoin, né, de ser pró-Bitcoin. Até porque o número de usuários de cripto, né, não só Bitcoin, nos Estados Unidos é de 50 milhões. 50 milhões é voto pra caramba. Tipo, define de fato. E aqui um dado curioso, né, em relação a essa questão de eleição, e depois a gente segue, é que fizeram um estudo, né, em relação a democratas e republicanos. Tanto os democratas quanto os republicanos, embora tenham as suas divergências, eles convergem em uma coisa: eles querem que os Estados Unidos seja pioneiro tecnologicamente falando. Então, quando a gente fala de Bitcoin e cripto e etc., eles entendem como algo tecnológico. Então, existe uma convergência natural de tanto republicano ou democrata de concordarem sobre isso. Tanto é que a gente viu alguns democratas falando, eu tô pensando em votar no Trump por conta do Bitcoin, da questão do Bitcoin, de abrir o mercado e tudo mais. Então, esse patriotismo, né, que o americano tem em relação à tecnologia, em ser vanguarda, e ser um do mundo, vai além de questões de, sou pró, sei lá, LGBT e não sou, sabe? Eles tendem a funilar em alguma coisa muito maior. Mas agora, voltando, eu acho que a mineração de Bitcoin vai crescer muito. Eu acho que nações vão começar a minerar Bitcoin, pensando na questão energética. E quando eu falo questão energética, eu entendo que países que produzem energia são países prósperos. Quanto mais energia um país produz, mais prosperidade ele tem. E eu acho que a mineração de Bitcoin vai ser um fator crucial nisso. Em relação à AI, também, que vai ser um driver importantíssimo em crescimento de nação. E aí aquela fala que eu comentei sobre ecossistema como um todo. Então, AI conversa muito com mineração. E sobre o que a gente conversou na SetsConf depois da nossa palestra, eu acho que agentes de AI vão impulsionar muito os usuários de Bitcoin. Assim, eu acho que a gente vai ver muito advisor de AI comprando Bitcoin, porque o advisor de AI não tem a mentalidade de preconceito. Ele vai entender aquilo como um número, e ter Bitcoin dentro de um portfólio é interessante, então vai ter essa adoção também por contraparte. E, cara, eu acho que vamos ver a entrada de bancos também nos Estados Unidos, alocando em Bitcoin, permitindo a alocação dos seus clientes. E eu acho que assim, esses são os 3 pilares que me vêm assim à cabeça. Não sei se você tem mais alguns, mas eu acho que são os 3 drivers bem importantes ali pro próximo ano. Não, agora eu quero fazer uma provocação, então. Que assim, a gente pensa muito em ciclos de 4 anos no Bitcoin por conta do halving e por conta dos ciclos de liquidez global, expansão e retração do M2, que, por alguma coincidência do destino ou não, estão alinhados, né? Então, no ano que tem a expansão da base monetária, geralmente é ano de halving, não dá para saber qual motivo faz, mas o Bitcoin age em ciclos. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu acredito, a gente teve uma mudança muito grande de paradigma no começo desse ano, quando a gente aprova os ETFs. E o que eu quero dizer com isso? No fundo, a gente mudou muito a capacidade de fluxo, assim, sabe? Tem interesse institucional que tem um cheque muito maior, sabe? Antes você queria comprar Bitcoin um institucional, ele precisava procurar o GBTC, ele precisava pegar uma estrada de terra esburacada para tentar alocar capital no Bitcoin. Hoje em dia construíram a Bandeirantes, construíram uma autoban que o grande capital do mundo acessa o Bitcoin a hora que ele quiser. Isso, somado a essa questão que, o Michael Saylor só vai ter 42 bilhões de dólares para alocar no Bitcoin nos próximos anos. E aí, fora o Michael Saylor, várias outras empresas estão seguindo esse playbook. Empresas pequenas, tipo a Metaplanet, que compra 2, 5 milhões de dólares de uma vez. Empresas um pouco maiores, tipo a Semler Scientific, que compram 10, 20 milhões de dólares. Empresas tipo a Marathon, que vai comprar 800 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares. E, ao mesmo tempo, a gente talvez esteja começando a ver a teoria dos jogos dos Estados-nações competirem entre si para ver quem aloca mais em Bitcoin primeiro. Porque, querendo ou não, é um jogo de soma zero. O Bitcoin que eu tenho é um Bitcoin que você não tem. Isso gera um incentivo aos estados imprimirem dinheiro para comprar Bitcoin. De uma maneira simplista de falar, mas é isso. Eu posso imprimir fiat para comprar Bitcoin. Eu troco uma coisa que é abundante por uma coisa que é escassa.
dito tudo isso, a gente vai continuar tendo ciclos? A gente vê bear markets de 70%, 80%? Ou e aí sei lá, tem aquela palavra que virou meio palavrão, meio tabu, que é o tal do super ciclo. Mas dependendo como se definir um super ciclo, que é o quê? Quedas de até 30%, 40% que não duram 1 ou 2 trimestres. Talvez a gente já tenha cruzado esse limiar de não ver bear markets tipo 2018 ou tipo 2022. Porque assim, se não for nessa estrutura de mercado, será que a gente em algum momento deixa de, sabe? Porque me parece que, sei lá, no fundo a gente chegou nos chefões, assim, a gente tá falando Estados, nações começando a minerar Bitcoin com energia ociosa, que nem a Rússia, Estados Unidos querendo alocar como reserva estratégica. Pô, isso não é que nem El Salvador, que é o melhor que o PIB de São Paulo, que nem você falou, isso não é, sei lá, mesmo se a Argentina adotasse, isso são países de, sei lá, são os principais... Potências. São as potências, são os principais agentes geopolíticos do mundo. Sim, sim. São os principais personagens do cenário global. Exato, ou seja, não tem um nível depois desse nível. Cara, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que a gente não vai ver quedas de 70%. Eu acho que a gente não vai observar isso mais. Muito pelo... Assim, a gente pode até observar quedas de 70%, mas assim, só se o Putin jogar uma bomba nuclear na Ucrânia. Eventos que fogem... de liquidez global. Eventos que fogem do normal. Aí a gente pode pensar nisso. Mas assim, no curtíssimo prazo, porque o Bitcoin, no Covid, o que aconteceu? No curtíssimo prazo ele caiu e depois ele fez a famosa retração em V, né? Então, no curtíssimo prazo, o Bitcoin pode ter esse cenário, vamos extrapolar aqui, né? De risco de guerra mundial e etc. Mas daí eu acho que o menor dos problemas a gente vai pensar em Bitcoin num cenário desse, né? Mas ele vai se beneficiar desse evento depois no futuro. E tirando esse cenário extremista, eu acho que de fato a gente não vai ver mais quedas de 70%. Eu acho que a queda máxima que o Bitcoin pode ter é de 30%, que nem você comentou. Mas vai ser aquelas quedas de pura oportunidade. E eu acho que a grande questão aqui, cara, eu acho que a gente controlar os nossos sentimentos. Porque o que eu vejo bastante, assim, acompanhando o sentimento, e o mercado é o sentimento humano, é a eterna procura pelo topo, de acertar o topo. E quando chegou em 100 mil dólares, todo mundo falou assim, agora é um topo, e algumas pessoas eufóricas e outras pessoas querendo acertar esse topo. E eu não acho que, primeiramente, é o topo 100 mil dólares esse ciclo. Mas eu acho que essa busca incessante de querer acertar o topo e etc. pode causar volatilidade, mas aquela volatilidade que tende a ser 20%, 30% de queda, que aí é uma oportunidade para o cara que perdeu o bonde, entre aspas, comprar Bitcoin. Então, eu vejo características também muito semelhantes do ciclo de 2017 com esse ciclo. Tanto de atividade de carteiras, tanto de alavancagem, tanto de funding rates, assim, cruzamentos de algumas métricas on-chain. Eu vejo muita similaridade com 2017. 2017 foi, de fato, um super ciclo, né, digamos assim. Depois teve a queda e tal, mas eu acho que a gente vai ter, tende a ter essa possibilidade de super ciclo, mas a gente precisa observar se essas questões de vai aprovar ou não a reserva estratégica dos Estados Unidos, isso vai ser um fator crucial para determinar se vai ser um super ciclo ou não. Por quê? Por conta do sentimento. Muitas pessoas estão esperando isso. E por isso que eu comentei a questão do sentimento. E se jogarem uma água no chope na questão de reserva, provavelmente o Bitcoin vai ter um crash. Porque as pessoas vão ficar com medo e vão pensar assim, agora não funciona. Daí no ano seguinte é aprovado. Sabe, eu acho que tem essa jogada também que pode acontecer, mas que eu acho que essas jogadas não vão fazer o Bitcoin cair 50%. Eu acho que o Bitcoin está caminhando para ter uma estabilidade que nem o ouro tem hoje, por exemplo. Foram anos e teve muita volatilidade no ouro. No começo, muitas pessoas não sabem disso, mas o ouro era volátil no início dele e essa volatilidade foi diminuindo depois do lançamento do ETF, inclusive. Daí ele teve o super ciclo do ouro e ele ficou mais estável. Então o Bitcoin eu acho que tende a ter esse rumo, mas ele tem algumas características que o ouro não tem. Por exemplo, o Bitcoin é mais escasso que o ouro. A gente não sabe, geologicamente falando, quanto que tem de ouro embaixo da terra. Fazem anos que
que não encontram ouro? Faz, mas... Essa semana ou semana passada encontraram o maior depósito do mundo na China. Encontraram? É. Então, Não. eu não O sabia. ouro não é escasso. Então, o ouro não é tão escasso quanto o Bitcoin. Então, existem algumas características. A fungibilidade do ouro é muito menor do que a do Bitcoin. E repito, eu não quero colocar um contra o outro. Mas eu só quero mostrar que a escassez do Bitcoin é maior do que a do ouro e, portanto, o preço tende a ser mais afetado depois desses choques que a gente comentou aqui de oferta e demanda. Se aprovado a reserva, se nações começarem a comprar, se tiver um fluxo constante, que nem a gente está tendo de ETFs, porque essa demanda pode diminuir também. Isso pode ser um choque um balde de água fria nessa galera que acha que o fluxo é eterno. O fluxo está sendo muito bom, inclusive é o maior lançamento da história do mercado americano. Chegou num patamar de market cap superando o ouro, né? O ETF da BlackRock superou o ETF de ouro, de Bitcoin da BlackRock, superou o ETF de ouro da BlackRock em market cap. Então, a procura está sendo muito grande. Mas e se essa demanda diminuir, se ela ficar um pouco mais fria, como é que o público, como é que o sentimento da população, do afegão médio, do investidor, vai ter em relação a isso? Então, as minhas preocupações não são em relação a quanto de drawdown, é mais assim, o controle emocional que as pessoas tendem a ter e quais as expectativas que elas criam, que expectativas geralmente precedem decepções, né? Quando você cria muita expectativa. Então, por isso que eu acho que é bom ter o pé no chão e pensar sempre num cenário mais pessimista possível, que se vier um cenário otimista, por exemplo, eu acredito que realmente vão aprovar a reserva estratégica. Mas eu tenho que ter pé no chão e colocar na mesa, se não, o que pode acontecer com o mercado? Será que o pessoal vai começar a despejar? Será que o pessoal vai ter uma descrença? Será que a gente vai entrar numa lateralização muito grande? Esse ano, na verdade, a gente teve uma lateralização muito grande. E nessa lateralização, muitas pessoas ficaram pelo caminho. Por quê? Por conta de sentimento. Inclusive, até 2-3 meses atrás, muito se falava que o topo era $74 mil. Então, assim, o meu trabalho, inclusive, na Convex, nesse período, foi controlar o sentimento do pessoal. Porque era a carry trade do Yen, que o Bitcoin caiu para $49 mil. Oh, meu Deus, começou o bear. Tipo, assim, o clique de sentimento do ser humano, e aqui eu me coloco, né, obviamente, ele é muito sensível. Então, eu acho que isso pode desencadear uma queda mais expressiva no Bitcoin. Mas, racionalmente falando, eu acho que realmente, eu não creio que o Bitcoin vai cair 70%, 80% que a gente viu no passado. É muito difícil. Só se tiver algum evento realmente muito fora da casa, assim, que eu tô deixando passar, inclusive. Não, perfeito, cara, totalmente de acordo, assim, tipo, quando eu tô conversando com amigos meus, assim, em off, sem estar gravando, eles me perguntam minha previsão de preço, é diferente da que eu falo aqui com a câmera ao vivo. Exatamente. Pra mim aqui eu vou falar o quê? 150, sei lá o quê, pro pessoal não se empolgar, assim, e depois não falar, tá vendo? Não chegou a 1 milhão, a culpa é do Leta, eu coloquei Exato. tudo no Bitcoin porque o Leta falou. E assim, eu acho que tem um cenário que pode sim, tipo, todos os astros se aliarem e bater no 1 milhão. Mas daí pode de novo corrigir 80%, porque vai ter um blow off top, pode depois compensar de novo até 200 mil. E aí o Bitcoin morreu até os 200 mil. E aí muita gente pode ter se ferrado com o Bitcoin a 200 mil. Então é muito perigoso falar esse tipo de previsão e de conselho, mas ao mesmo tempo como um exercício intelectual é interessante, né? Com certeza. E aí, tipo, você falou entre o Bitcoin e o ouro. E assim, eu concordo, não é um contra o outro, eu concordo com tudo que você falou dessa questão que os market caps estão se expandindo, querendo ou não, isso é diretamente relacionado à expansão da base monetária, só faz sentido, mas ao mesmo tempo tem um raciocínio que eu acho que é interessante de colocar o Bitcoin com o ouro, que é, o Bitcoin é ouro digital, o Jerome Powell falou isso, não é só eu ou você. Qual é a diferença de market cap das páginas amarelas para o Google? Do Walmart para a Amazon. Assim, a gente vive num mundo digital. No mundo digital, a versão digital da coisa física, no mínimo, vale a mesma coisa. Na verdade, geralmente vale muito mais. Compara a Blockbuster com Netflix também, por exemplo. Táxi com Uber, que eu contei. Exato. O que eu quero dizer com isso? Que o Bitcoin acabou de bater o market cap de 2 trilhões de dólares. O ouro tem um market cap, se eu não me engano, é 17,9, 18 trilhões de dólares. Ou seja, ainda tem 9 vezes para o Bitcoin subir
para empatar com o ouro, ou seja, para a versão digital valer o mesmo da versão analógica, nem superar ela, apesar de ser muito melhor do ponto de vista técnico. E eu sei que perguntar sobre timing é sempre complicado, mas quando você analisa cenário, você pensa, puta, o Bitcoin, num próximo ciclo, chega a metade do market cap do ouro, sabe? Você usa essa comparação, sabe? Com o market cap um comparado com o outro para pensar em como vai ser o futuro, ou você não pensa nessas... Eu sempre procuro deixar de lado um pouco o timing. Inclusive, nas minhas análises recentemente, assim, de on-chain e tudo mais, eu excluo a linha de preço para não me influenciar. Então, inevitavelmente, quando a gente está falando de preço, eu estou falando de cap, né? Então, só para a galera entender. Então, assim, eu não acho que vai ser nesse ciclo, eu não acho que o Bitcoin daqui a 1, 2 anos vai alcançar o cap do ouro. Eu acho que tem ali um caminho. Mas... E sobre timing também, eu acho que é mais interessante a gente estar pensando no tempo que a gente está no mercado do que ficar acertando esses timingzinhos, né? Tipo, se o Bitcoin eventualmente, que nem você colocou, chegar a $1 milhão, o que muda você ter comprado a 100, o que muda você ter comprado a 80, o que muda você ter comprado a 80, a 40, não muda nada. A jornada é o que importa. E é justamente essa questão de jornada que eu comentei de ter um portfólio balanceado para você conseguir ter a jornada. Porque senão no meio do caminho da jornada você morre. E não adianta nada você ficar de fora vendo... E cara, na boa, é muito ruim você ver o preço do Bitcoin subindo e você ter vendido o Bitcoin por conta de um evento extraordinário. Você fica com uma dor eterna. Assim, você tem que realmente pensar, foi para uma ocasião boa, foi muito legal o que eu fiz, etc e tal, e vamos passar a borracha nisso. Mas para você passar de 13 mil reais, 14 mil reais, que nem a gente recomendou, para 600 mil reais agora, né, vamos arredondar, teve que ter essa polida de carteiras e etc. Então, por isso que eu gosto de ter também ouro e Bitcoin, que nem a gente recomenda, né, na gaveta de reserva de valor, por exemplo. A gente entende que o Bitcoin e o ouro tem ali o seu potencial, tem o seu lugar, sabe? Eu não acho que, mesmo que o Bitcoin chegue ao cap do ouro, vai ser um contra o outro. Reforço, né? Muitas pessoas podem me criticar por isso, mas eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que essa questão do analógico ao digital que você colocou é muito interessante, inclusive, e isso mostra que realmente temos uma discrepância de valor ainda. Quando o Bitcoin chegar no cap do ouro, a gente pode até pensar assim, será que o Bitcoin ainda está barato? Abaixo disso, eu acho que ainda o Bitcoin está barato, pensando nessa trajetória. E, claro, pensando em longo prazo. E, novamente, não é timing, é tempo de mercado. Então, eu acho isso, sabe? Eu acho que eventualmente vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. Da mesma forma que duvidaram que o Bitcoin ia passar de $0,1 para $100 mil, as pessoas vão duvidar que o Bitcoin vai chegar no cap do ouro. Isso é óbvio. Falar de 1 milhão por Bitcoin hoje em dia é a mesma coisa que você bater na mãe. Tipo, é loucura, assim, as pessoas entendem como loucura. Mas aí quando chegar, a gente vai ver que, e se não me falha a memória, 1 milhão por Bitcoin seria o cap do ouro. Ou um pouco menos, né? Seria $800 mil por volta disso. Seria o cap do ouro. Então, a gente tem uma boca de jacaré boa ali de captura de valor ainda, pensando nessa ótica de digital, analógico e endereçamento de mercado. E tem mais uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Você falou de 2025 e tal. Eu acho que a gente vai começar a ver ativos tokenizados em Bitcoin. O lastreamento de ativos em Bitcoin, crédito em Bitcoin por bancos, e eu acho que a gente vai ter uma usabilidade maior para o Bitcoin assim, no dia a dia. Eu acho que isso vai ser um trigger bem interessante de ser observado também. Não, isso com certeza. Esse seu último complemento, aqui no BipaCast, várias vezes eu procuro conversar com pessoas que estão desenvolvendo soluções de segunda camada, de sidechain, essas coisas, e para mim isso parece muito a tendência mesmo, sabe? Vai ter soluções de DeFi no Bitcoin, vai ter stablecoin no Bitcoin, Bitcoin vai ser usado como colateral para dívida, seja num cartão de crédito, seja num banco. Para mim essa é uma tendência
querendo ou não, faz sentido. O Bitcoin é um colateral superior, ele é 100% líquido todo o tempo, ele não, sei lá, não é que nem uma casa. Vamos falar que eu deixei minha casa de garantia. Pô, o banco vai colocar a casa para leilão, talvez ela alcance 70% do valor que eu falei que a casa valia, sabe? Tipo, óbvio que eles têm os controles deles, mas não é que tem um mercado líquido 24 horas por dia, 7 dias por semana, que o banco só liquida e não teve atrito nenhum e nenhuma dor de cabeça. Exato. Portanto, fica muito mais barato o custo desse crédito. Você não precisa fazer uma análise de risco, você coloca em garantia, tem garantia, tá tudo certo. Exatamente. E aqui, o que eu vou falar, as pessoas podem jogar tomate em mim, mas o CBBTC lá da Coinbase, eu acho que está sendo um produto bem interessante aí para entradas institucionais dentro dessa categoria de DeFi, né? Porque a gente está falando de um envelopamento do Bitcoin dentro da rede da Ethereum. Eu não conheço o CBTC, é a mesma coisa que o WBTC. É exatamente o WBTC, mas com a chancela da Coinbase. Então, assim, é já um produto para os institucionais testarem. Tipo, pô, como é que é o Bitcoin num DeFi? É um primeiro passo. Eu acho interessante, eu acho uma abordagem interessante, eu acho que pode ser o início ali de alguma coisa. Eu sou meio herege na visão dos maximalistas mais ortodoxos nessas coisas, mas assim, eu quero o máximo de coisa sendo construída com Bitcoin. Querendo ou não, o WBTC, em última análise, se você analisar a blockchain do Bitcoin, ele é uma moeda sendo holdada. Eu nunca vou achar ruim uma moeda estar sendo holdada. Exato. Sabe, você vai querer colocar seu Bitcoin em stake na primeira camada para criar um outro token que na segunda camada para usar a Botanic Labs, para usar uma máquina virtual do Ethereum lá, você precisa ter stakeado o Bitcoin na camada base. Pô, para a camada base do Bitcoin tem mais Bitcoin sendo usado para HODL, isso é positivo, isso não é negativo. Exatamente. Você tem acesso a produtos. E isso é uma fonte de demanda nova que não existiria, então não é que, sabe, querendo ou não, essa parte do Bitcoin e do ecossistema cripto é soma zero. O dinheiro que entrar no DeFi do Bitcoin para ficar stakeado e o pessoal usar uma segunda camada para fazer isso, é um dinheiro que não entrou no Ethereum. Exato. Então, de outra forma, o dinheiro que entrar no Ethereum nisso é um dinheiro que não entrou no Bitcoin e não está trazendo valor, não está capitalizando a rede do Bitcoin. Então, assim, eu não tenho como... Assim, eu sou maximalista no sentido, eu nunca comprei uma shitcoin, eu nunca mexi com DeFi, nada disso. Eu confesso que, no fundo, foi mais preguiça e falta de interesse do que eu entender tecnicamente que era golpe no começo. Mas tanto faz, assim, eu não preciso usar isso, eu nunca comprei uma inscription, eu acho legal. Por quê? Porque você está atraindo nova fonte de demanda para monetizar a rede do Bitcoin. Exato. Eu não tenho como achar isso negativo. Exatamente. Eu, particularmente, tenho Ethereum. Então, quando eu vejo essas soluções acontecendo, né, eu acho interessante, porque você está unindo dois mundos que não conversavam, entende? Então, eu acho que essa questão do CBBTC, né, no caso da Coinbase Bitcoin, que é tipo um Rapid Bitcoin, eu acho legal, cara, porque tem muito institucional que vai pela Coinbase e isso daí tem acesso a outros produtos, um outro ecossistema que a galera não está acostumada, expande o meio como um todo. A Coinbase, a BlackRock está vendendo o Ethereum como se fosse uma internet, né, tipo uma ferramenta de usabilidade e tudo mais. Então, eu acho que todo o avanço é interessante porque tem entrada de capital. Agora, se a entrada de capital vai ser para Ethereum, se vai ser para Bitcoin, se vai ser para outra cripto, para mim tanto faz. Eu acho que o avanço de tudo, para mim, vale mais a pena do que pensando só em Bitcoin. Eu acho que tudo avança como um todo e, no fim das contas, as coisas vão começar a se conectar, que nem a gente está observando agora, por exemplo, que nem eu comentei aqui de rede do Bitcoin, rede do Ethereum, por conta de uma Coinbase da vida, sendo o polo central. E isso atrai capital, inevitavelmente. Então, tudo o que não seria fluxo, o que seria fluxo para Ethereum, acaba sendo fluxo indireto para o Bitcoin, e aí a roda começa a criar mais tração. Eu acho que isso é muito positivo. Perfeito. Cara, eu costumo encerrar fazendo duas perguntas. A primeira é: tem alguma coisa que eu deixei de fora na conversa que você queria que eu tivesse trazido, que é interessante? Não, foi ótimo, cara. Acho que a linha do tempo, né, que a gente fez foi muito legal. Perfeito. Então, para concluir, eu quero duas indicações de leitura. Uma leitura que tem a ver com o nosso ecossistema, Bitcoin, cripto, economia, e uma indicação de leitura que não tem a ver nada com esse ecossistema. Então pode ser ficção científica, literatura, poesia, qualquer outra coisa.
Do Bitcoin, os livros do Antonopoulos, Mastering Bitcoin, para mim, foi um divisor de águas. E colocando mais um... O Mastering Bitcoin é com códigos. Você precisa saber os códigos ou não? Não. É bem gostoso de ler, porque ele coloca os códigos, a explicação, faz análogos, cara, é sensacional. E outro que eu acho que, assim, todo mundo tem que ler em relação ao Bitcoin, tá? É Hash War. Bitcoin Hash War, pra mim, ali foi o... É o Block Size Wars. Block Size Wars, isso. Pra mim, foi o, cara... Tipo, também foi outro divisor de águas pra eu entender que... dane-se Coinbase, dane-se mineradoras, quem decide a rede são os usuários, né? Assim, o caminho da rede. Acho que isso é fundamental e evita de vocês caírem naquelas premissas de porque tal, a BlackRock vai dominar a rede do Bitcoin porque comprou não sei quantos, sabe? Te blinda de tudo. Para mim é o livro para isso. Saindo um pouco do ecossistema, qualquer livro do Tolkien. Pra mim... Pô, maravilha, eu amo Tolkien também. Qualquer livro. Por pra muito mim, tempo, Silmarillion foi meu livro favorito, assim. Pra mim, assim, qualquer livro dele é ótimo. Eu gosto muito. Sou fã. Tipo, não tem muito o que falar. O cara literalmente criou uma língua dentro do ecossistema da história dele. É tipo, loucura. Criou uma língua, criou um mundo inteiro, né? Criou tudo, assim. Porque tudo que você vê no Senhor dos Anéis é uma pequena parte da história do mundo inteiro. Né? Exato. Ele conseguiu unificar tudo. Pô, pra mim é sensacional. Pô, maravilha. Então, cara, que bom falar com você. Foi muito bom mesmo o papo. Obrigado, viu, Caio, pelo convite. Foi muito divertido, adorei. De verdade. Boa. E já vou deixar o convite pra próxima. Você já encerrou aí, né?